Boa noite, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo? Deixa eu ver se tem alguma resposta no chat. Joia, tá todo mundo me ouvindo. Sejam bem-vindos, então, mais uma webinar, a penúltima de 2023. Ainda vamos ter aí semana que vem mais uma webinar. Semana que vem, acho, dia 28. Enfim, hoje então a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre boas práticas em emissões autoacústicas e sobre o AutoRead. O AutoRead é um dos equipamentos que mais ah, é vendido na Interacústicas aqui no Brasil, então eu acredito que possa surgir bastante dúvidas para quem tem a prática clínica com ele, enfim. Então, esse é o nosso tema de hoje. E eu vou dar início, então, estava marcado às 18h30 para a gente ter aí uma pontualidade. Deixa eu só esconder os controles aqui para não atrapalhar vocês. Pronto. Então, na nossa agenda de hoje, eu vou começar falando de boas práticas em emissões, tá? E depois o Ângelo vai seguir falando especificamente sobre o auto-read, tá? Manuseio, respondendo as dúvidas que chegaram, tanto manuseio do equipamento quanto do software, enfim. E no final a gente vai responder as perguntas, né, e as dúvidas que forem surgindo, tá? Eu vou pedir por gentileza para não enviar as dúvidas no chat, porque como só tá eu e o Ângelo de host, acaba se perdendo dúvidas que são enviadas no chat, tá? Enviem as dúvidas no Question and Answer, vai ter um ícone aí de Q e A, esse é o Question and Answer, que por ali a gente consegue monitorar quais são as dúvidas, o que já foi respondido, o que não foi, e aí a gente consegue atender a todo mundo, tá? Então, por gentileza, as dúvidas que forem surgindo, todas no Question and Answer, que a gente vai responder, tá? E hoje quem vai estar com vocês sou eu. Então, eu sou Marina, para quem não me conhece, tá? Eu sou coordenadora aqui de suporte clínico e treinamento na Interacústicas do Brasil. Sou mestra em Ciências da Comunicação pela FOB USP, especializada em audiologia clínica pelo IEA Momensom. E sou fonoaudióloga também pela FOB USP, que é o campus da USP de Bauru. Esse é meu contato, se vocês precisarem de alguma coisa. Então, mnpa@interacoustics.com. E o outro palestrante é o Ângelo Tomasi. Ele é especialista em treinamento e suporte clínico aqui na Interacústicas do Brasil. É mestrando em distúrbios da comunicação humana na Unifesp. E ele é fonoaudiólogo pela Universidade Federal de Santa Maria, com período sanduíche na Universidade de Talca. O contato dele é abgn@interacoustics.com, se vocês precisarem de alguma coisa também, tá? Então, nós dois que vamos passar aqui a noite com vocês. E o nosso público de hoje, né? Vocês, quando se inscreveram, né, quando realizaram a inscrição, vocês viram que tinha uma série de perguntas ali para responder um formulário de perguntas, justamente para eu e para o Ângelo poder conhecer melhor o público que vai participar e personalizar a nossa noite de acordo com esse público, tá? Então, o que que eu consegui pegar ali nas perguntas? De vocês que estão aqui hoje conosco, claro que eu fiz essa apresentação essa já tem um tempo que eu fiz a apresentação, né? Mas assim, terminei ela hoje pela manhã e teve inscritos depois, tá? Então esses dados é o que eu tenho baseado até hoje pela manhã. 82,9% de vocês trabalham com emissões na triagem auditiva. 62,76% trabalham com emissões no diagnóstico, tá? Então, esse número cai um pouquinho, é um pouco maior a relação da triagem. 9,57% de vocês não tinham conhecimento de que existem equipamentos diferentes que são destinados para triagem e para diagnóstico. E 1,19% de vocês não têm o conhecimento de que as informações de resultados de um equipamento ou módulo de triagem, elas não são informações suficientes para diagnóstico, tá? E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essas informações também, tá? Que são bem importantes para vocês aí na prática clínica. As dúvidas que a gente recebeu, então, no formulário de inscrição. Tinha um campo lá para
preencher se tinha alguma dúvida. As dúvidas foi transmissão de dados para o computador, manuseio do equipamento, imprimir os resultados no computador e não na impressora térmica, tem as duas opções. Leitura dos resultados no computador, então, que ele apresenta ali na folha de resultados. Valor do equipamento para amplitude. Critério de normalidade e como conferir isso no equipamento. Relação sinal-ruído e amplitudes negativas, se isso é normal. Protocolo customizado, né? Como customizar um protocolo. E se com o equipamento de triagem eu consigo configurar para diagnóstico. Eu acredito que aqui a pessoa quis dizer configurar o protocolo, enfim, o que vai trazer de informação, tá? Então, no geral, essas foram as dúvidas. Eu não vou, nem eu, nem o Ângelo, nenhum dos dois vai indicar, ó, estou respondendo essa dúvida agora, mas todas essas dúvidas aqui vão ser respondidas ao longo da apresentação, tá? A própria apresentação, tanto a minha quanto a do Ângelo, vai acabar respondendo essas perguntas, e as demais dúvidas que chegarem no final do Question and Answer, a gente vai discutir aqui juntos também, tá? Então, é uma noite realmente para a gente tirar todas as dúvidas, para a gente conversar e estudar aqui um pouquinho mais essa questão das emissões autoacústicas, principalmente com o AutoRead, que é o equipamento foco da noite de hoje, né? Na noite passada a gente teve triagem auditiva e o Sera, então hoje é boas práticas em emissões e AutoRead, tá? O que eu trouxe de boas práticas é uma aula que não está tão completa, tá? Eu trouxe mais as boas práticas voltadas para o que o AutoRead ele oferece, tá? Quem quiser assistir uma webinar completa sobre boas práticas em emissões, com tudo que tem nos guidelines, inclusive ter acesso aos outros equipamentos também de emissões, né? O que eles contêm, protocolo, etc. Não só o AutoRead, mas também nossos outros equipamentos, então Sera, Titan, Eclipse. Basta entrar nessa aula que já está disponível no YouTube, tá? É uma aula que ela foi ministrada, é uma webinar que ela foi realizada ano passado, e ela já está disponível no YouTube. Então, ela está completa e relaciona aí todos os equipamentos. Tem aqui o QR Code, se vocês quiserem escanear, enfim, e acessar essa aula para assistir depois com calma no YouTube, que ela acaba sendo uma aula mais completa, tá? Hoje a gente vai, de fato, só focar nas boas práticas mais relacionadas ao que o AutoRead oferece. Então, vamos falar um pouquinho de emissões autoacústicas e boas práticas, tá? Eu não vou ficar focando teoria de emissões, não é esse o foco de hoje. Quem quiser estudar um pouquinho mais sobre a teoria, também no canal do YouTube tem aulas sobre isso. Aqui a gente vai focar mais na questão prática de fato e principalmente nas boas práticas, tá? Para fazer a apresentação, eu me baseei, claro, em guias de boas práticas, tá? Então, eu me baseei no guia da BSA, que é a Sociedade Britânica de Audiologia. Ele é um guia de 2021, de agosto de 2021, e tem uma revisão programada para agosto de 2024. É um guia bárbaro. Eu me baseei no guia da Academia Americana, tá? Para avaliação da audição em crianças e bebês. Eu me baseei também no Guia de Orientação na Avaliação Audiológica, né, o volume 2 aí que está disponibilizado já no site do Conselho Federal, né? Então, esse Guia de Orientação na Avaliação Audiológica, no que diz respeito à eletrofisiologia e eletroacústica, né? Hoje o nosso tema é eletroacústica. E também no Manual de Eletrofisiologia e Eletroacústica, que vai ter um capítulo só sobre eletroacústica, na última edição do Tratado de Audiologia, e nesse guia para emissões autoacústicas, que é da Interacústicas, e que foi totalmente desenvolvido em cima desses guias, tanto da BSA quanto da Academia Americana. Então, todas as sociedades científicas, sejam elas britânica, americana, brasileira, elas vão ter uma mesma base, elas vão ter o mesmo embasamento para poder trabalhar com a questão das emissões autoacústicas. Por isso que eu fiz esse mix, eu consultei documento por documento para conseguir passar para vocês o máximo de boas práticas que a gente pode ter, tanto na realidade lá de fora, quanto na realidade aqui de dentro do Brasil, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai comprar um equipamento de emissões autoacústicas, seja ele o AutoRead ou não, é saber
qual é a finalidade do uso, tá? Eu vou comprar esse equipamento para realizar triagem, né? E a gente sabe que o triagem é um passa-falha. Ou eu vou comprar esse equipamento para realizar um diagnóstico. A segunda questão é, qual procedimento eu vou utilizar? Emissões transiente? Emissões por produto de distorção? Por que que isso é importante? Porque tudo isso vai refletir no equipamento que eu tenho que escolher, né? Por isso até que eu coloquei lá no formulário aquelas perguntas. Tem conhecimento de que os equipamentos são diferentes, né, para as diferentes finalidades, para triagem, para diagnóstico? Tem conhecimento de que um equipamento para triagem não vai trazer informação suficiente para diagnóstico? Porque acontece muito, tá? É claro que o equipamento de triagem, ele vai ter um custo menor, né? E às vezes não tem conhecimento sobre isso, acaba comprando o de triagem e depois manda mensagem para mim, para o Ângelo, para os meninos do suporte da Diatec, enfim, falando, eu quero alterar protocolo, ou, não tem uma informação X que eu preciso para diagnóstico. De fato, não tem. Ele é um equipamento destinado à triagem. Então, são finalidades diferentes de uso, e isso vai refletir, claro, na escolha do meu equipamento. Então, tenham muita atenção. Vou comprar um equipamento, para que que eu vou utilizar? É de fato para uma triagem, né? É o teste da orelhinha, por exemplo? Ou não? Eu vou fazer triagem, mas eu também vou fazer diagnóstico. Eu vou entrar na parte do diagnóstico diferencial, seja para criança e para bebê, né? Bebê e criança pequena. Ou não, minha clínica é com foco em adulto, mas eu também vou utilizar para diagnóstico na parte de monitorar uma alta toxicidade, por exemplo, um zumbido, enfim, outras questões que pode ser utilizado no diagnóstico. Então, eu tenho que ter em mente muito bem difundida. Qual é a minha finalidade para eu poder escolher o equipamento que de fato vá me atender, tá? E é muito importante que eu selecione e prepare esse equipamento, tá? Então, essa etapa é bastante importante. Eu vou selecionar de acordo com a finalidade, como eu falei, triagem ou diagnóstico. E o que que me traz um equipamento de triagem? Isso pode ser o AutoRead, pode ser o Titan, pode ser o Eclipse, pode ser o Sera, pode ser equipamentos de outras marcas, tá? Isso aqui é o que as sociedades científicas dizem que traz um equipamento de triagem. Vai ser um equipamento mais automático, ele não é tão manual, tá? Ele vai me trazer como resposta passa-falha. Eu não vou conseguir observar onda de estímulo, outras respostas, né? Uma coisa ou outra que eu observo, mas principalmente eu vou ter ali como resultado, passou ou falhou, né? E esse passa é quando o critério mínimo de parada ele é atingido, né? Então, alguns critérios dos quais a gente conhece de literatura, mas também algoritmos do equipamento, tá? E não só critérios de literatura, mas muito importante, critérios que a marca, ao desenvolver o equipamento, também levou em consideração. Então, por isso que é muito importante ter extremo conhecimento do equipamento que você tem em mãos, seja ele interacústicos ou não. O que eu sempre vejo nos fóruns dos congressos, quando tem fórum de emissão autoacústica, são as professoras falando sempre, leiam o manual, né? Lê esse manual todinho, porque lá você vai ter não só como mexer no equipamento, que é muito importante a gente ter o domínio né, desse manuseio, mas também vai ter todos os parâmetros do equipamento que ele leva em consideração ou não. Tendo esse conhecimento, fica muito mais fácil, muito mais claro o nosso trabalho, tá? E, geralmente, para passar, são 2 frequências por oitava. Só interacústicas? Não, eu estou falando aqui do que está publicado nos guidelines, tá? Então, essa é uma visão geral do que um equipamento de triagem ele tem a oferecer. E um equipamento destinado ao diagnóstico, né? Esse equipamento ele não vai ser tão automático assim. Ele vai me dar um maior controle sobre essas configurações, principalmente no que diz respeito a protocolo. Eu consigo alterar protocolo de teste. Vou sair alterando o protocolo de teste? Não. Sempre que eu for alterar um protocolo de teste, eu tenho que conhecer o equipamento, né? O que esse equipamento leva de critério para passar ou falhar, e se eu for alterar, eu vou alterar com base em um protocolo cientificamente publicado, tá? Além disso, os dados que eu tenho depois que eu fiz o exame, né, a partir do momento que eu faço esse exame, são muito mais completos. Não é
ali passou, falhou com algum dado ou outro. Eu vou ter onda de estímulo e resposta e vou ter outros parâmetros para serem analisados, tá? Porque aqui eu quero informações suficientes para um diagnóstico. Eu posso determinar também o tempo de gravação, enfim, porque muitas vezes, por exemplo, tá? Um exemplo assim, solto. Eu vou monitorar uma alta toxicidade ou uma exposição a ruído. Eu preciso fazer uma DP, por exemplo, com uma faixa de uma faixa, né, um range de frequência estendido aí, até uns 10 kHz, por exemplo. Então, vai levar mais tempo para uma gravação, principalmente uma gravação de confiança, do que uma triagem, que vai ser muito rápida, né? E eu consigo, em consequência disso, um maior tempo de teste, porque eu vou ter mais bandas de frequência por oitavas sendo analisadas e vou escolher esses protocolos realmente de acordo com o que eu quero avaliar naquele momento, tá? Então, existem essas diferenças, essas são as diferenças básicas entre os dois tipos de equipamento, um equipamento destinado à triagem e um outro destinado ao diagnóstico, e é por isso que é muito importante a gente saber qual vai ser a finalidade do nosso trabalho, para escolher o equipamento que dá certo, tá? O AutoRead em si, ele é um equipamento que eu tenho que ou comprar triagem ou comprar diagnóstico. Ele não é um equipamento modular, que eu posso comprar, por exemplo, a triagem, e amanhã, se eu tenho uma demanda de diagnóstico, eu posso incluir um módulo de diagnóstico e comprar só um módulo e um equipamento. Não, não funciona assim. Ele é um ou outro, tá? Outros equipamentos da Interacoustics aí já vão funcionar com essa questão da modularidade, que não é o foco de hoje. Então, por exemplo, o Titan, o Eclipse, eu posso comprar uma e depois inserir outra, tá? O AutoRead não, é um ou outro. Outra coisa muito importante, isso é uma anuência entre todos os guidelines, é que o equipamento deve estar com a calibração dentro da data de validade, tá? Então, já existe aí uma resolução desde 2 de outubro de 2019, do Federal de Fonoaudiologia, que diz que todos os equipamentos de avaliação audiológica que emitem algum tipo de sinal acústico ou vibratório, né, e que meça sinal de retorno e envio, deve ser calibrado uma vez no ano. Então, não é só audiômetro e cabina que a gente tem que calibrar, é tudo, né? Aparelho para TIMP, aparelho para potencial evocado, para Bera, emissões autoacústicas, o ganho de inserção, né? A verificação eletroacústica, campo livre. Então, todo equipamento que emita um som ou que grave um som de volta, ele tem que ser calibrado, tá? Então, o nosso equipamento de emissões autoacústicas também tem que ser calibrado anualmente, tem que estar sempre dentro da data de validade. Outra questão super importante é a verificação da sonda, tá? Por quê? Quando eu estou falando de emissões autoacústicas, o coração do equipamento vai ser, de fato, a sonda, né? Porque como vai funcionar a questão da emissão autoacústica? A minha sonda, ela vai ter, no mínimo, 2 orifícios. Um que vai ser o alto-falante, então, da onde sai o som, né? Ele joga esse estímulo na minha membrana timpânica, esse estímulo vai percorrer pela minha cóclea, certo? Vai estimular essas células ciliadas externas. As células ciliadas externas que estiverem normais, digamos assim, vai emitir o que a gente chama de emissão autoacústica, que é um som que vai ter que voltar e ser captado pelo microfone que também está na sonda, tá? Então, por isso que ela tem 2 orifícios, por isso que é o coração do equipamento, por isso que ela é tão sensível. E é super importante que ela esteja em pleno funcionamento para eu ter um exame de boa qualidade, um exame com uma acurácia forte, uma precisão forte, tá? Então, é super importante que eu sempre cheque essa sonda. Que eu olhe a ponteira, que eu veja se não ficou nenhuma sujidade, nenhuma cera, e também que eu cheque a calibração da sonda antes de utilizar pela primeira vez, tá? Chegou o equipamento para mim, geralmente ele chega calibrado, né, de fábrica, enfim, a calibração dele, e aí eu vou fazer uma calibração dessa sonda antes de utilizar pela primeira vez, e depois disso, eu vou fazer essa calibração com frequência, tá? Então, pelo menos semanalmente aí. Isso também é algo que eu vejo muito, não só nos guias de boas práticas, mas também sendo falado em todos os fóruns de emissões que tem nos EIAs e nos congressos por aí afora, no FORL, enfim. E como que eu faço essa checagem da sonda, né? Quando o equipamento chega para mim pela primeira vez e depois aí semanalmente, ou se for um uso realmente muito contínuo, pelo menos 2 vezes na semana, enfim. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa ponteira da sonda
e fazer uma inspeção visual. Eu vou ver se tem alguma cera, talvez algum vernix, ver se ela não está amassadinha, né? Que no AutoRead agora ela pode amassar também, dependendo da forma que a gente pega nela. Ver se não tem nenhuma anormalidade física. Se tiver, eu vou trocar a ponteira de sonda, depois o Ângelo vai ensinar a gente como que troca, e vou colocar uma nova. E aí eu vou fazer essa checagem, tá? Sempre antes do atendimento, sempre que eu realizar alguma limpeza nessa ponteira, trocar a ponteira, sempre que eu tiver suspeita de anormalidades, o ideal de fato, né, o preconizado aí é que seja uma checagem frequente. E eu tenho que também realizar em um ambiente silencioso, tá? E aí vocês vão ver que com o AutoRead vem essa cavidade aqui. É nessa cavidade que eu vou fazer a checagem dessa sonda. Aqui eu acabei falando esse slide já. Tem alguns equipamentos, né, caso alguém não tenha o AutoRead aqui, que não tem a cavidade para fazer essa checagem, tá? Nem quando ele chega a primeira vez e nem frequentemente. Aí vai fazer a checagem em uma orelha, tá? Uma orelha humana mesmo, de alguém que você saiba qual é o resultado esperado, tá bom? E aí a gente vai fazer, então, esse teste da integridade. A gente vai inserir a sonda nessa cavidade de teste, tem que inserir muito bem até o final. Vai colocar a olivinha vermelha antes, na ponta da sonda. É uma olivinha para criança, a gente já vai ver num vídeo que oliva é essa. Vai inserir nessa cavidade bem inserido, como a gente está vendo aqui na foto. Vai selecionar um protocolo de teste de emissões, o ideal é que seja o protocolo que você mais utiliza, e vai pôr para iniciar o teste, e tem que estar em silêncio, tá? Eu vou deixar esse teste concluir sozinho, eu não posso parar ele manualmente. Então, é um teste que vai ser feito aqui na cavidade. Se tiver ok, tem um correto funcionamento de sonda, de equipamento, nenhuma banda de frequência vai ter resposta de emissão, tá? Então, nenhuma emissão vai estar presente ou acima do ruído de fundo. Se tiver alguma coisa errada nessa sonda, pessoal, ou nesse equipamento, em pelo menos uma banda de frequência ou mais, eu vou ter resposta de emissão. Aqui não é a tela do AutoRead, o vídeo que eu vou mostrar para vocês é na tela do AutoRead, só que é uma tela de Titan, tá? Então, vamos ver o procedimento aqui no vídeo de como é feita essa checagem. Então, aqui está a minha cavidade do AutoRead, e essa é a olivinha que eu falei para vocês, ó, é a de bebê, vai na caixa de oliva, tá? Então, eu vou pegar essa sonda, eu já fiz a inspeção visual dela, ela está toda ok. Então, eu pego essa olivinha, eu vou colocar ela corretamente na sonda, então até o fim da ponteira, depois a gente vai ver essa questão da colocação correta também. E vou inserir na cavidade. Inseri bem inseridinho na minha cavidade, tá vendo? Fica só uma pontinha da oliva para fora. Aí eu vou selecionar um protocolo de teste. Ele faz aqui a checagem, se está bem vedado. E ele vai começar a realizar o teste, tá? Eu não paro manualmente, eu deixo ele ir até o final. E aí, se tiver um bom funcionamento, eu não tenho resposta de emissão presente. Que foi o que aconteceu, ó, eu não tive nenhuma banda de frequência ticadinha ali e, ó, falhou. Se tem um mau funcionamento de sonda, eu vou ter alguma resposta de emissão presente, tá? Pode não ser em todas as bandas de frequência, pode ser em uma só. Deu em uma só, atenção, algum problema aconteceu, tá? E aí, o que que pode ser, né? Se deu alguma emissão presente, se não tá bacana essa sonda. Eu tenho que checar de novo se tem cera ou detritos nessa ponteira ou até mesmo na sonda, né? Tenho que checar a forma como eu coloquei essa sonda na cavidade, se ela foi colocada corretamente. E posso, se tinha alguma cera ou detrito, eu faço a limpeza, troco a ponteira e faço novamente até me dar um resultado bacana, de que tá bacana essa sonda. Ou se de fato chequei tudo, tá ok, repeti o teste, me deu uma presença ali em alguma banda de frequência
de emissões, a minha sonda não está ok, vai ser necessário verificar a calibração desse equipamento, né? Ou falar, não só a calibração, mas pode ser algum outro problema. Então, o ideal é que eu fale direto com o meu fornecedor, com o laboratório que cuida desse equipamento, tá? Eu não posso utilizar essa sonda para um exame, porque eu não vou ter um exame com precisão, eu não vou ter um exame correto, tá? E muitas vezes, principalmente quem trabalha com triagem, é um uso muito frequente, né? É um uso muito frequente, é mais de uma pessoa mexendo no equipamento. Então, o ideal é que, de fato, essa checagem, o ideal é que ela fosse feita todo dia, né? Quando vai utilizar o equipamento, chega de manhã, já cria o hábito de olhar essa ponteira para ver se ela não está com alguma sujidade e já faz a checagem da sonda, tá? Se não der para fazer todo dia, pelo menos de 1 a 2 vezes na semana, ou sempre que notar alguma normalidade, tá? Mas o bacana, de fato, é todo dia, para a gente ter uma certeza ali da precisão desse exame. Tem alguns equipamentos, é claro que hoje o foco é auto-read, mas eu também não posso deixar de fora pessoas que têm outros equipamentos. Então, tem alguns equipamentos que não vêm essa cavidade que eu mostrei para vocês, tá? Essa ou a do auto-read, enfim, a Interacústicas tem 2 tipos de cavidade, mas tem equipamentos que não vão vir essa cavidade. Eu posso fazer essa checagem em orelha real, né? Mas tem que ser uma orelha onde eu saiba o que esperar do resultado. Por quê? Porque eu vou ter que ter como resultado exatamente o que eu esperava daquela orelha, para a sonda estar normal, né? Então, eu vou colocar vou primeiro fazer essa inspeção visual também da sonda, ver se não tem nenhuma sujidade, nenhuma normalidade. Vou colocar uma oliva na sonda e tenho que inserir essa oliva corretamente na minha sonda e na orelha né, nessa orelha que vai ser a minha cavidade, entre aspas, de teste, e realizar o exame. Se der um resultado que não é o esperado, né, eu vou ter que rever também todo esse passo a passo para refazer mais uma vez. Então, ver se a sonda está corretamente conectada no dispositivo, se a oliva está inserida corretamente na sonda, se tem presença de cera ou detrito na ponta de sonda, se não tem excesso de ruído no ambiente, se essa sonda está bem inserida no conduto auditivo, depois a gente vai ver também no que diz respeito ao ruído fisiológico, e a inserção de sonda é muito importante. E se mesmo assim não der um resultado esperado, mesma coisa. Tenho que ver se não é necessária uma nova calibração com o laboratório, né, a calibração de fato, ou se não é necessária uma assistência técnica, tá? Não posso usar a sonda se ela não estiver funcionando como ela deveria. E aí também é de muito bom tom, é de boas práticas a gente falar um pouco do ambiente de teste, né? Não é necessário um ambiente acusticamente tratado ou uma cabina, mas sim é necessário um ambiente silencioso, né? A gente está falando de emissões autoacústicas, onde é extremamente importante eu ter uma boa relação sinal-ruído. O ruído vai sim interferir nos meus resultados. Então, o ambiente mais silencioso possível, tá? É importante que eu evite um ruído de fundo de 50 a 55 dBs, tá? E isso não sou eu, Marina, que estou falando. Como eu falei, eu fiz toda a minha apresentação baseada nos guias, tá? Da BSA, da Academia Americana, do Conselho Brasileiro, enfim, dos livros. Então, é necessário evitar o ruído de 50 a 55 dBs de fundo, que acaba sendo até mesmo ruídos mais leves, né? Não é um ruído intenso. Então, é importante que naquela sala que eu vá realizar esse exame, eu desligue todas as outras fontes de ruído possível, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um ar-condicionado, outros equipamentos, computadores, eu vou desligando tudo. Se mais próximo da porta tem mais... Fecho a porta, óbvio, mas se mesmo assim mais próximo da porta tem mais barulho, eu tento puxar a questão do exame para um outro canto da sala, enfim, eu tenho que tentar melhorar ao máximo a questão de ruído, tá? E quando eu digo ruído, é o ruído ambiental, como eu acabei de comentar com vocês, mas também muito importante é o ruído fisiológico, tá bom? Então, ruído ambiental, como eu falei, fechar a porta de teste, orientar a acompanhante que está junto. O ideal é que venha, de fato, só os pais, né,
pensando aqui em bebês e crianças pequenas, mas tem situações que vai ser adulto, então não ter tantos acompanhantes junto. Quem tá junto, orienta que não é para ficar fazendo barulho, tá? Nem barulho mínimo. Desligar equipamento desnecessário na sala, outros equipamentos, computadores, ar-condicionado, colocar o paciente longe de fonte de ruído e uma boa inserção de sonda, tá? A boa inserção da sonda no conduto minimiza muito o efeito de ruído externo e melhora muito o sinal das emissões, tá? E acaba deixando ela até mais rápida, além de mais confiável. E o ruído fisiológico, tá? Um dos mais comuns também, né? Uma das interferências mais comuns aí para as emissões autoacústicas é o ruído fisiológico. Se for bebezinho assim, bem novinho, é até mais fácil, que provavelmente vai estar dormindo, né? Quando é uma criança que já é um pouquinho mais velha, acaba sendo um pouco mais difícil, se não conseguir dormir, tentar fazer, né, com que ela fique mais quietinha. Evitar principalmente choro, não tem como fazer uma criança chorando. Sucção, respiração forte e movimentos. Então, às vezes o bebê começa a chorar, a gente fala para a mãe, dá o peito ou dá a mamadeira, né? Vamos para ele acalmar. Não é bacana fazer o teste enquanto ele está fazendo esse movimento de sucção. Tem estudos que comprovam, e eu vou mostrar para vocês, que isso interfere sim, tá? Então, dá a mamadeira para esse bebê, dá o peito, faz ele acalmar, e aí depois realiza o exame, tá? Até porque é um exame rápido. Ele acalmou, dormiu, enfim, é só fazer o exame que ele acaba sendo um exame rápido de ser realizado. Para o recém-nascido, o ideal é que esteja dormindo, né? Caso chore, acalmar e depois continuar, como eu falei. Não ficar movimentando também, né? Às vezes a gente vai movimentar para acalmar, acaba agitando mais esse bebê. E também movimentar enquanto faz o exame não é legal, tá? Isso também vai resultar em ruído. Bebê e criança mais velha, tentar agendar na hora da soneca, ou então distrair com algum vídeo sem som, por exemplo, com alguma coisa que ele não vá se mexer muito, mas para ficar quietinho no momento do exame, até porque é um exame rápido, se bem feito, tá? E sim, condições ideais. E aí eu falei para vocês que tem alguns estudos que trazem aí algumas dicas e mostram também como que esses ruídos fisiológicos vão acabar interferindo na questão das emissões, né? Então, se a gente pensar em transiente, durante uma amamentação ou uma respiração ruidosa, eu vou ter uma diferença da reprodutibilidade e da relação sinal-ruído. Esse é um estudo de Azevedo, tá? E também é preconizado pelo Joint Committee, que também é uma das bases que a gente segue aí fielmente para avaliação, principalmente não, né? Para avaliação infantil. Um outro estudo de Pereira fala sobre respiração ruidosa e amamentação, que isso também vai interferir, corrobora totalmente com os estudos que eu citei acima. E deglutição e sucção, tá? Eu também vou ter uma reprodutibilidade, uma relação sinal-ruído em todas as bandas de frequência, principalmente nas mais graves, afetadas por isso, tá? Principalmente nas sucções com eclosão, que é aquela sucção onde eu tenho estalido, tá? Isso é um estudo de Almeida, e entre outros muitos estudos, né? Eu trouxe só alguns aqui para mostrar para vocês, mas tem muita coisa por aí já publicada falando disso, tá? Então, o ideal, de fato, é o bebê estar quietinho, calminho. Bebê estressou, começou a chorar? Deixa ele tomar lá o leitinho dele, a mãe acalma ele, e aí depois que ele acalmou, faz o exame, tá? A preparação do paciente também é importante, então orientar o paciente sobre o procedimento, sempre fazer uma otoscopia, uma boa inserção da sonda, tá? E aqui eu já falei e estou repetindo sobre a boa inserção de sonda. Isso vai ser extremamente decisivo na acurácia, né, na precisão da minha gravação e em reduzir ruído ambiental, tá? Uma sonda mal inserida vai resultar em ruído no exame. Eu tenho que escolher, de acordo com o tamanho do conduto do meu paciente, a oliva correta, né? Essa oliva tem que vedar. É claro que eu não vou precisar de uma vedação hermética, como numa imitanciometria, por exemplo. Mas eu preciso vedar esse conduto. Essa sonda tem que ficar estável dentro desse conduto, porque sonda que se mexe, ela fica instável no conduto, também resulta em ruído,
tá? Eu tenho que considerar muito bem a angulação desse conduto, por isso que a otoscopia é tão importante. Eu tenho que ver se esse conduto está limpo, se eu não tenho nenhuma sujidade que vai impedir. Além de tudo, eu tenho que ter habilidade técnica e experiência, né? Então, o profissional ele tem que estar treinado e preparado para essa inserção de sonda. Ela é muito importante. Outra coisa muito importante, não ficar segurando a sonda ou mexendo no cabo durante o exame. Isso vai resultar, sim, em ruído também, tá? Então, por isso que é tão importante uma boa inserção, até mesmo para não ter que ficar segurando isso. Outros cuidados que eu posso ter no procedimento, né? Aqui alguns estudos também comprovam. O estudo de Marques, de 2008, fala que é importante fazer esse exame longe do banho, pelo menos 8 horas longe do banho, tá? Uma dica bacana é passar a sonda por cima da cabeça do bebê e não deixar a sonda ir aqui caindo o fio. Isso evita o peso, tá? Desse fio. Ou prender a sonda. Às vezes, tem sonda que tem um clipezinho para você prender também na roupinha, que isso também pode ajudar na questão do peso da sonda, criando uma maior estabilidade de sonda, tá? Então, uma sonda mal inserida vai trazer uma falha aí na calibração do estímulo, né? Eu vou ter um estímulo instável, isso vai resultar em maior tempo de teste, às vezes até numa falha de teste que não era para falhar, tá? Como eu falei, não é necessária a vedação hermética do conduto, mas sim é necessário que eu vede esse conduto. E outra coisa muito importante que já chegou para mim também, cliente falando, o equipamento tem muito ruído, leva muito tempo para fazer o exame. Aí eu perguntei qual era o equipamento, pedi uma foto da sonda e tudo mais, e aí me mandaram com a oliva inserida dessa forma na sonda, sem estar até o final. Uma oliva mal inserida na sonda, ou uma oliva que não está boa, que está rasgada, que está com algum furo, vai resultar em ruído, vai resultar em maior tempo de teste e também pode ter uma falha que não era falha, tá? Então tem que ter muito carinho, muito cuidado para escolher a oliva que de fato vede aquele conduto, para colocar bem essa oliva, tá? Então, como eu disse, a sonda, pessoal, é o coração do equipamento. Se não está tudo certo ali, eu já não vou ter um exame nada certo para realizar, tá? Então, verifiquem tudo isso, façam checagem de sonda, escolham a melhor oliva, vejam se está tudo certo e coloquem a oliva até o final da sonda, tá? Para encaixar bem, eu posso abrir o conduto, né? Só que aí vai ser diferente um pouco, né? Geralmente adulto a gente dá uma puxadinha no conduto, com criança isso acaba sendo um pouco diferente, né? Para abrir o conduto, eu posso puxar suavemente o pavilhão para cima e para trás, né? Quando eu estou pensando num adulto, e colocar essa sonda voltada para a membrana timpânica. Quando eu falo de bebê e criança pequena, eu posso puxar a hélice para baixo e para fora, tá? Isso na anatomia de um bebê ou de uma criança pequena vai favorecer muito no momento de eu fazer o encaixe dessa sonda. E como eu falei, durante o exame, não ficar segurando a sonda ou o cabo dela. Isso aumenta muito o nível de ruído. E muitas vezes eu posso ter resposta falso positiva. E o que alguns estudos mostram e que eu vejo muito na prática clínica é a manobra, né? A manobra auricular facilitadora para minimizar esse falso positivo. Então, no meato, eu vou fazer movimentos circulares no tragus, no sentido anti-horário, e deslocamento simultâneo do pavilhão no sentido póstero inferior com o polegar, tá? Isso é uma manobra facilitadora. E aí, depois eu realizo esse exame. Principalmente quando a gente está falando do teste da orelhinha, naquele bebezinho que talvez tenha aí alguma coisa nesse conduto, alguma sujidade, algum vernix, alguma coisa do tipo, tá? Essa manobra facilitadora, alguns estudos mostram que melhora muito quando eu vou fazer o exame nas primeiras 24 horas, tá? Entre 24 e 48 horas. Vamos entrar, então, um pouquinho no que os guias pedem de parâmetro para as emissões otoacústicas transiente, tá? Então, aqui a gente tem... Opa, fui um pouco adiantada. Aqui a gente tem o protocolo de Dar e Hall, tá? É esse protocolo que foi adaptado e modificado para o guia da Sociedade Britânica e que acaba sendo o protocolo aí dos outros guidelines também, tá? Então, os principais aspectos, a gente não vai focar em tudo aqui. Estímulo clique,
Uma janela de tempo aí de 12 a 20 milissegundos. É claro que isso também vai depender muito da condição de teste. Ah, relação sinal-ruído maior ou igual a 6, mas isso vai variar de acordo com o equipamento e a marca. Range de frequência para TE de 1000 a 4 ou de 500 a 5500, depende também da marca, do equipamento. E a amplitude de resposta, maior ou igual a menos 10 dB SPL, tá? Então, sim, uma amplitude negativa está dentro dos protocolos e do esperado. É super importante que eu tenha uma estabilidade no estímulo, e para isso eu preciso de uma sonda bem ajustada no conduto, né? Quanto mais próximo de 100% essa estabilidade de estímulo, mais confiável tá, mais estável tá esse estímulo. Ou maior ou igual a 85%. Também eu tenho que verificar a faixa do fabricante. Por isso que eu digo, é super importante a leitura do manual. Lá vocês vão encontrar todos os parâmetros do fabricante do equipamento de vocês. E aí a forma de análise mais comum, né? Geralmente é para cada banda de frequência, para uma resposta presente. A amplitude, ela pode variar de aproximadamente menos 10 dB SPL a aproximadamente mais 30 dB SPL, tá? Nesse intervalo de amplitude, considerada a resposta presente. E relação sinal-ruído, igual ou maior que 6 dB. Novamente, aqui é o que os guidelines estão dizendo. Vocês têm que ver também o que o fabricante do equipamento de vocês está utilizando como parâmetro, tá? E a ausência de resposta? Níveis de ruído baixo, menor ou igual a 5 dB, são alcançados com orelha externa e média normais. Pela Academia Americana, presente e normal. Aqui teve até, eu acho que no EIA do ano passado, não desse ano, do ano passado, se eu não me engano, teve um fórum onde foi muito discutida, um fórum só de emissões, claro, onde foi muito discutida a questão do resultado, né? Se é presente e está normal, como que isso ia ser, de fato, aí colocado nos laudos, e depois eles iam escrever sobre. E foi uma discussão, eu lembro que, assim, bem longa, tá? Então, pela Academia Americana, presente e normal, relação sinal-ruído maior que 3 a 6 dBs na maioria das bandas de frequência, tá? Então, não necessariamente maior que 6, de 3 a 6. Reprodutibilidade maior que 70%, amplitude dentro da normalidade, de acordo com a idade. Presente mais anormal, resposta em menos de 75% das bandas de frequência, reprodutibilidade menor que 50%, amplitude significativamente menor que os valores apropriados para a idade, tá? Ausente. Resposta não observada com sinal ruído de 3 a 6 dBs em mais de uma banda de frequência, perdão, e reprodutibilidade menor que 50%. Isso é o que eles preconizam para emissões transiente. Agora a gente vai entrar um pouquinho no que é preconizado para emissões produto de distorção, tá? Então, para produto de distorção, eu vou ter aí L1 e L2, né? O que eles recomendam muito, que traz uma boa amplitude, é um L1 de 65 dBs e um L2 de 55 dBs. E se eu não me engano, todos os equipamentos da Interacoustics têm essa relação de L1 e L2. Isso traz uma boa amplitude quando eu tenho boas células ciliadas externas, e pequenas amplitudes quando de fato minhas células ciliadas externas estão ruins, né? Não estão aí conservadas. E uma frequência que pode variar de 500 a 10.000 kHz. Quando eu estou falando de um equipamento para diagnóstico, é bacana que ele tenha o máximo de extensão de faixa de frequência possível, tá? Então, 10.000 kHz em DP é muito bacana
para quem trabalha com diagnóstico, né? Para eu conseguir monitorar uma ototoxicidade, uma exposição a ruído, uma questão de zumbido, entre outros casos que podem surgir na nossa clínica em relação ao diagnóstico e ao uso das emissões para diagnóstico, tá? E aí, mais uma vez aqui, todos os guidelines falam que vai variar de acordo com cada marca e com cada equipamento, mas, no geral, o que a Sociedade Britânica preconiza é, de fato, o F1, F2 para diferentes doenças, né, patologias aqui de 1,22, o L1, 65, tá? Para ototoxicidade pode variar de 65 e 55. O L2 de 55 para ototoxicidade também pode descer 10 dB, 55 ou 45. O range, né, de frequência. Então, como eu falei, depende muito do que eu quero analisar. Então, por exemplo, só para uma triagem, né, para um teste da orelhinha, digamos assim, de 2.500, para um diagnóstico geral, de 500 a 8.000. Para o monitoramento de ototoxicidade, eu preciso de uma faixa de frequência maior, então de 2.000 a 10.000, por exemplo, tá? E assim por diante. Pontos por oitava também vai variar de acordo com o que eu estou analisando, com o que eu estou pesquisando no meu exame. Então, isso é um geral aqui da PSA, mas, mais uma vez, varia de acordo com cada equipamento, tá? Análise e interpretação pela Sociedade Britânica. Produto de distorção presente e normal. Uma amplitude normal aí, próxima ou maior que 0 dB. Sinal ruído maior ou igual a 6 dB. E baixas intensidades de ruído vai ser aí menor que menos 10 dB SPL, tá? Presente, mas anormal. Amplitude abaixo do limite de normalidade. Relação sinal-ruído maior ou igual a 6 dB. Baixas intensidades de ruído, tá? Menor que menos 10 dB SPL. Então, abaixo de menos 10 dB SPL. E ausente, né? Totalmente ausente, é a relação sinal-ruído menor que 6 dB. E, novamente, uma amplitude aí, uma baixa intensidade de ruído menor que menos 10 dB SPL, tá? Pela Academia Americana, presente normal, relação sinal-ruído maior aí que 3 a 6 dB para a maioria das bandas de frequência, aí, novamente, de acordo com cada marca. Resposta dentro do range típico de normalidade para a idade. Presente, mas anormal. Resposta em menos de 75% das bandas de frequência ou amplitude de resposta muito abaixo do esperado para aquela idade. E totalmente ausente na observada resposta com relação ao sinal-ruído de 6 dB em mais de uma frequência. Tá? Muito importante, protocolo e critério de avaliação. Tá? E aqui, claro, não tem como eu falar de todas as marcas, eu vou falar da Interacoustics, mas como eu falei, cada um aí tem que ter o conhecimento do que a sua marca oferece em protocolo e critério, né? Então, os critérios para esse passa-falha ou os critérios para ter uma normalidade ou não. Eu vou falar da Interacoustics e hoje, especificamente, do OtterRead, tá? Se vocês quiserem saber dos outros equipamentos, naquela webinar de boas práticas que tá mais completa, tanto em relação a boas práticas quanto aos protocolos dos outros equipamentos também, tá? E vocês dão uma olhadinha lá que já tá no YouTube. Então, importante. Leitura do manual, tá? Isso todos os palestrantes dizem, todos os professores nos fóruns dizem, eu digo e todos os guidelines dizem. Recebeu o equipamento? Leia o manual. Eu sei que muitas vezes a gente vai fuçar, vai sem ler antes, mas em algum momento tem que sentar e fazer essa leitura do manual. E não é o que a gente tem visto quando recebe aí, muitas vezes, o pedido de suporte, tá? Então, leiam o manual. É super importante que vocês tenham o domínio tanto da execução e do manuseio, quanto também do que esse equipamento oferece, tá? E de quais são esses critérios. Então, no manual que vocês vão ter acesso a todos os protocolos, os critérios, modos de utilização e também dos cuidados, né? Como que a gente vai cuidar
desse equipamento para ele ter uma vida longa e um bom atendimento, uma boa precisão. Outra coisa super importante, isso tem que estar no manual, tá? As especificações técnicas para esses exames, eles vão de encontro a normas da IEC, tá? Para equipamentos audiológicos. Então, existem normas específicas da IEC para equipamento audiológico. Só que essas normas, elas não foram criadas num dia e para sempre ficaram dessa forma, tá? Elas são sempre atualizadas pelo órgão da IEC e a gente tem um departamento regulatório na Interacústicas que sempre faz essa revisão. E isso tem que estar explícito no manual, tá? Então, aqui, por exemplo, eu trouxe um recorte de um manual da AutoRead, dessas normas, mas tem que ter em todos os equipamentos, tá? E como eu falei para vocês, os critérios eles são escolhidos não isoladamente, mas juntos um dos outros ou parâmetros combinados. Então, não é, só a relação sinal-ruído? É só a amplitude? Não. Eles não são escolhidos isoladamente para trazer um passa-falho ou as informações ali na minha folha de resposta, tá? É um combinado desses parâmetros. E também toda marca vai ter algoritmos matemáticos e técnicas de cálculo e médias com critérios para ter detecção ou não dessa presença e uma interrupção do teste quando isso for atingido, tá? Então, quando a gente está falando de um equipamento, a gente não está falando só dos critérios que a gente viu nos protocolos, né, anteriormente aí, para a gente ter presença ou não dessas emissões, mas também de algoritmos matemáticos, assim como a gente tem para estado estável, para Baire, enfim, para tudo. Tem também algoritmos matemáticos, técnicas de cálculo, enfim, para poder trazer essa presença ou não das emissões, tá? E aí, esse modelo de AutoRead, ele já não é mais comercializado, mas eu sei que algumas pessoas têm, então eu vou mostrar o que ele traz de manual, de manual não, perdão, de protocolo de parâmetro, e depois do AutoRead mais novo, tá? Então, para emissões TE, na versão triagem, lembrando de que quem tem triagem não tem diagnóstico, quem tem diagnóstico não tem triagem, tá? Então, nas emissões triagem, o número de frequência testada são 6, um tempo médio de teste de 64 segundos, mas vai depender se eu seguir todas as boas práticas para ter condições ideais, um range de frequência de 1,5 a 4 kHz, a relação sinal-ruído de 4 dB, a intensidade de 83 dB SPL e o número de frequência para passar são 3 frequências, tá? TE customizado. Aqui eu estou falando de um protocolo que eu consigo customizar. Então, é do AutoRead para diagnóstico, tá? Número de frequência, 6 também, tempo médio 64, range de frequência 700 Hz a 4 kHz, a relação sinal-ruído de 4 dB, a intensidade de 83 dB SPL e o número de frequências para o passa é de 3, tá? DP triagem, para quem tem a parte de triagem, número de frequências testadas, 4. Tempo médio, 4 segundos, também vai depender muito da condição de teste, lógico. Range de frequência de 2 a 5 kHz, que a gente está falando de triagem. Relação sinal-ruído, 6 dB, L1, 65 dB, L2, 55 dB. Número de frequências para passar, 3. O DP customizado, então, numa versão diagnóstico, número de frequências testadas, 4, tempo médio de 2 a 4 segundos também, range de frequência de 2 kHz a 5 kHz, relação sinal-ruído de 6 dB, L1, 65 dB, L2, 55 dB, número de frequências para passar, 3 dB. Opa, perdão. Aqui é a mesma coisa. E a amplitude mínima? A amplitude mínima de DP é de menos 5 dB SPL, nesse equipamento mais antigo, e a de TE mínima é de menos 12 dB SPL, tá? Para quem tem esse AutoRead na versão diagnóstica e quer customizar o protocolo para transiente, o que dá para eu customizar, tá? Eu tenho duas opções de intervalo de frequência, então de 0,7 a 4 kHz ou de 1,5 a 4 kHz. 5 opções de tempo médio.
E eu posso também customizar a minha relação sinal-ruído, que pode ir de 3 a 10 dBs, tá? E o número de frequências para passar. Eu posso escolher entre 0 a 6. Então, eu consigo customizar para quem tem a versão diagnóstica da TE. Para quem tem a versão diagnóstica de DP, eu consigo alterar para 6 frequências, né? 2, 4, 6, 8, 10 e 12 kHz. Eu consigo aí ter 3 opções de intervalo de frequência. Os meus tons de L1 e L2, eu consigo alterar de 1 em 1 dB, então eu consigo de 49 a 79 dB SPL. Tenho 4 opções de tempo médio, uma relação sinal-ruído de 3 a 10 dBs também, que eu posso alterar, e o número de frequência para passar eu também posso alterar de 0 a 6. O Autoread mais novo, então, para quem está com a versão mais nova, que tem essa carinha, que eu acredito que seja a maioria dos que tem hoje Autoread aqui. Protocolo para TE, tá? O range de frequência é de 700 Hz a 4 kHz, o estímulo é o clique, a intensidade é 83 dB/SPL, a tolerância do estímulo de mais ou menos 3 dBs, um tempo de análise que pode ter aí 4, 16, 32 ou 64 segundos, e uma relação sinal-ruído de 3 a 10 dBs. Lembrando que o que é fixo é sempre a primeira opção aqui, tá? Então, deixa eu só ver se ele mostra o que dá para mudar. Isso, ele mostra. Então, ele vai ter aí essa relação sinal-ruído de 3, e eu posso ir até 10 dBs se eu tiver a versão diagnóstica, tá? E as emissões produtos de distorção. Então, um range de frequência de 1.5 a 12 kHz, uma intensidade de 40 a 70 dBs SPL, né? Lembrando que daí para, se for uma versão diagnóstica, eu consigo alterar L1 e L2, com passos de intensidades também de 1 dB. Um tempo de análise de meio, 1, 2 ou 4 segundos por frequência, tá? Tolerância de estímulo mais ou menos 3 dB e relação sinal-ruído de 3 a 10 dBs, tá? Então, no que diz respeito ao que dá para mudar aí, realmente também só no diagnóstico, não na versão triagem, tá? Quando a gente fala de emissões triagem, eu vou ter 2 protocolos fixos que eu posso utilizar, posso escolher entre esses 2 protocolos e não posso alterar. Então, eu vou ter o TE de 36 segundos, com 6 frequências, que vai de 1 a 4 kHz, uma média de tempo de 32, por isso que é esse TE 32S o nome. A relação sinal-ruído para passar é de 4, e o número de frequência para passar são 3 frequências de teste. E a TS é 64 segundos, então eu posso escolher entre esses dois, eu só não posso alterar. Vai ter a mesma quantidade de frequência, as mesmas frequências, só vai mudar o tempo de análise que vai ser um pouco maior, tá? A relação sinal-ruído é a mesma também, e o número de frequências para passar também é a mesma. Enquanto que, se eu tenho um clínico, né, um diagnóstico, eu posso alterar aqui essas questões de tempo médio, relação sinal-ruído para passar, frequência para passar e a quantidade de frequência para passar. Quando eu estou falando de produtos de distorção, para triagem, quem tem a versão triagem, eu também posso escolher entre 2 protocolos, DP 2 segundos, DP 4 segundos, tá? Vai ter 4 frequências aí, de 2 a 5, L1, L2 de 65 e 55 dBs, um tempo médio de 2 segundos por frequência em um e de 4 segundos por frequência em outro, uma relação sinal-ruído para passar de 6 dBs e a frequência para passar, né, a quantidade de frequências para passar de 3, tá? E no clínico eu tenho 4 opções de protocolo, onde eu posso alterar nessas opções L1 e L2, tempo médio, relação sinal-ruído e o número de frequências para passar, tá? A diferença entre os 4 protocolos é, de fato, a quantidade de frequência, tá? Então, eu consigo ir, por exemplo, mais a fundo com esse último aqui, até 12 kHz, dependendo do que eu quero analisar. Isso é o que eu queria falar para vocês em relação às boas práticas. Deixa eu só parar de compartilhar aqui.
Como eu falei, eu foquei as boas práticas no que o AutoRead oferece. A gente tem uma aula mais completa sobre boas práticas já disponível. E no que o AutoRead oferece em relação a parâmetros, tá? Parâmetros e tudo mais. A gente vai seguir agora com o Ângelo, ele vai focar totalmente em AutoRead, tá? E no final a gente entra com as dúvidas e tudo mais, tá? Então eu passo a palavra agora para o Ângelo. Oi, Boa Ângelo. noite. Tá me Boa ouvindo bem? noite. Sim, Obrigado, Marina. Foi ótimo te ouvir. Parabéns aí por ter nos explicado tão bem sobre as boas práticas. É sempre bom a obrigada. gente ouvir, por mais que a gente já conheça, já trabalhe com isso, é sempre bom relembrar e também saber se já saiu alguma atualização. Como a Marina falou, a cada par de anos ou a cada tempo assim, cada sociedade vai atualizando o seu documento científico, então ano que vem a gente já vai ter atualização, então é sempre bom a gente saber bem o que teve até nesses últimos anos para a gente entender o que que foi mudado na próxima. Então eu vou mostrar para vocês aqui, começar a compartilhar a tela, queria relembrar como a Marina falou, para a gente seguir colocando as dúvidas aqui no Question and Answer, que caso vocês tenham alguma dúvida que ainda não apareceu aqui, a gente pode tirar elas no final e não utilizar o chat para colocar as dúvidas. Então vou compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo visualizar em tela inteira? Se não tiver em tela inteira, por favor, me avisem. Então, como a Marina já me apresentou, sou Ângelo Tomasi, sou fonoaudiólogo e hoje vou falar um pouco para vocês sobre o equipamento OttoRead, o que que a gente tem nesse equipamento, quais são os diferenciais dele, o que que a gente pode analisar com ele, para complementar um pouco do que a Marina já falou sobre emissões. Então, aqui o OttoRead, ele vai nos disponibilizar, então, a possibilidade de realizar diversos exames de triagem ou de diagnóstico, tanto de emissões produto de distorção e também das emissões transientes. Vai depender, como a Marina também já falou, do equipamento que foi comprado, que não dá para a gente trocar de módulo ou acrescentar outro módulo. A gente realmente tem que seguir com o hardware que foi adquirido. A gente vai ter a possibilidade também de impressão e transferência desses dados sem fio. A gente vai ter uma sonda que é pequena, leve e que ela é fácil de cuidar e também de manter, que a gente vai conferir agora o passo a passo de como manter essa sonda tendo um correto funcionamento. E a gente também vai contar com um equipamento pequeno e portátil com o novo AutoRead. E além de ter uma base moderna com USB e a capacidade de armazenar dados para até 250 pacientes, e cada um desses pacientes com 50 exames em cada. E além disso, a gente ainda vai ter uma tela colorida com displays básicos e também os mais avançados. Então, como é que a gente faz para cuidar da sonda do AutoReach? Então, a ponta da sonda ela é removível, como a Marina também já comentou, e ela é descartável. Então, sempre que ela tiver com alguma sujidade, seja vernix ou até mesmo cera, que vai ser bem comum que aconteça, a gente precisa remover essa sonda, que ela vai ser removida com uma ferramenta que acompanha o equipamento. Então, a gente vai retirar essa sonda, trocar ela e assim a gente vai poder fazer a checagem diária da sonda e ver se está tudo ok para prosseguir com o exame. Então, aqui nessa imagem, a gente tem o tubo descartável da sonda e o corpo da sonda onde ele vai ser encaixado. Aqui nós temos um vídeo curto que mostra como realizar a troca da ponta da sonda. Então, aqui a gente tem o novo AutoRead. Nesse vídeo, a Marina está mostrando para a gente a sonda, que tem um orifício para o encaixe. Então, a gente vai encaixar
a ponta lateral da ferramenta, posicionar no encaixe da sonda e pressionar em direção à sonda para colocar uma nova sonda no equipamento. E para remover, então, nós vamos encaixar na frente da ferramenta, ter certeza que está toda dentro da ferramenta, pressionar para soltar a ponta e descartar depois que a gente remover a sonda. Pronto, a sonda foi removida. Já podemos fazer aquele inverso e colocar uma nova sonda, considerando que essa tinha alguma sujidade. Essa sonda, claro que a gente não vai trocar a cada paciente, porque a gente vai estar utilizando as olivas, apenas as olivas que devem ser trocadas, e essa sonda, como já foi falado, a gente vai trocar sempre que houver alguma sujidade. Então, como é que a gente coloca a oliva que eu falei na sonda do Otto Reed? Então, a gente vai ter a sonda, que a gente já vai ter conferido que está limpa e funcionando. Então, a gente vai escolher, a gente vai fazer isso visualmente, né? Porque para fazer ali no simulador de orelha, a gente vai fazer com oliva. Para colocar a oliva, a gente vai escolher o tamanho ideal de acordo para aquele paciente. Então, qual é o tamanho do conduto desse paciente, qual é a oliva que a gente vai utilizar. Isso acaba ficando mais fácil conforme a prática de conseguir visualizar o conduto, o tamanho do paciente e saber qual que é o tamanho ideal que a gente vai utilizar. E nós precisamos ter certeza que essa oliva foi inserida até o final, como está aqui na figura, para mostrar aqui para vocês. A de cima foi colocada até o final e a de baixo está com uma folga ali. Como a Marina falou, isso aqui vai trazer mais ruído para o exame. Então, a gente não vai estar fazendo o exame da forma correta se a gente não colocar a oliva da forma certa. E para checar a integridade da sonda do Otto Reed. Então, o objetivo da gente checar a integridade da sonda é garantir que qualquer artefato ou distorção não sejam geradas pelo equipamento. Então, a gente quer realmente a resposta da orelha do paciente para conseguir triar ou dar um diagnóstico para esse paciente, independente da versão do equipamento. E o procedimento que nós vamos realizar para checar a integridade da sonda, então, vai ser, primeiramente, inspecionar visualmente, então, olhar a ponta dessa sonda, olhar bem ela, tentar observar alguma sujidade. A gente vai precisar contar com um ambiente silencioso, o mesmo que a gente já faz essas emissões. E depois nós vamos colocar a oliva vermelha, que dá para ver aqui na foto, que está com a oliva vermelha. E aqui a gente aqui diz que é um simulador de orelha de criança. E a gente vê que está ali a pontinha da oliva vermelha. Então, depois de colocar a oliva no tubo da sonda, a vermelha, a pequena, a gente vai inserir no simulador de orelha conforme está aqui nessa foto. E depois disso, também como já foi falado na primeira parte da noite, nós vamos selecionar então qual é o protocolo mais utilizado no serviço. Então, se eu tenho o clínico e eu acabo fazendo mais produtos de distorção, eu vou selecionar esse. Se eu tenho triagem e acabo fazendo mais triagem com transiente 32 segundos, aí eu vou selecionar esse protocolo e é o protocolo que eu vou realizar meu teste. E aí, então, nós vamos realizar o teste. E nós devemos esperar ele completar, não apenas deixar alguns segundos, ver que não apresentou nenhuma resposta e seguir adiante. Não, a gente tem que esperar ele parar sozinho. E depois disso, nós vamos verificar se a sonda está funcionando corretamente. E como a gente faz isso? Vendo se falhou em todas as frequências. Então, nenhum artefato ou emissão foi detectado acima do ruído de fundo. Então, aí a gente vai ter certeza que a nossa sonda está funcionando corretamente. E se não estiver, então aí, como a Marina falou, a gente vai entrar em contato com o laboratório para ver o que está acontecendo com essa sonda. Claro que antes a gente pode checar novamente se não é alguma sujidade que a gente não percebeu na sonda,
mas se mesmo trocando a sonda persistiu aqui então nesse simulador de orelha que estava passando em alguma das frequências testadas no protocolo mais utilizado, aí sim nós vamos acionar então um suporte técnico porque alguma coisa está acontecendo. E para carregar a bateria do AutoRead? Então, nós vamos ter duas possibilidades de carregamento do AutoRead. Então, a gente vai poder carregar ele tanto na base quanto direto na tomada. Então, para carregar na base, ele vai ser útil também porque, além de carregar, nós vamos ter a possibilidade de transferir os exames que já foram realizados para o computador. E direto na tomada, nós vamos apenas plugar o AutoRead na tomada. Então, aqui a possibilidade de conectar aqui o cabo aqui que vai ser o USB na outra ponta para a gente conectar na tomada, ou aqui que nós vamos conectar com o cabo que sai aqui da base do AutoRead. Então aqui nós temos um vídeo mostrando como carregar essa bateria do AutoRead. Então aqui nós temos o equipamento, que a Marina está mostrando que ele pode ser diretamente na fonte de energia, então conectar aqui a entrada micro USB. Então aí é só plugar na tomada. E aí nós vamos carregar o AutoRead. Ou a gente vai colocar a base. Então a base também possui a mesma entrada, e aí nós vamos conectar o cabo nessa entrada e não no AutoRead. Depois nós vamos conectar o AutoRead na base. Então aqui ele foi conectado. Agora basta conectar o AutoRead na base. Ele já tem o formato do AutoRead dentro da base, então é super fácil de colocar. E as possibilidades de protocolo? A gente já viu algumas. A gente já sabe, então, que é preciso saber qual é a versão que foi adquirida, porque se a gente adquirir, então, uma versão de triagem, a gente não vai ter a possibilidade de alterar qualquer protocolo de teste. A gente vai ter que utilizar somente os padrões com os algoritmos já feitos pela empresa, seguindo as recomendações das sociedades científicas. Então, a gente precisa ter certeza que essa versão adquirida, ela permite alterações do protocolo. Se por algum motivo você chegou em algum serviço e não sabe qual é a versão que você tem, você pode pegar o número de série e entrar em contato com o distribuidor que vendeu para esse serviço que você trabalha para ter certeza. Então, a gente vai ter a versão screener com produtos de distorção, screener com transiente, a screener plus com triagem de produtos de distorção e transiente. Nós vamos ter as emissões transiente e produtos de distorção padrão, e nós vamos ter, então, um protocolo clínico, que seria diagnóstico de produtos de distorção e transiente. Claro que a gente não vai ter todas essas possibilidades em um mesmo AutoRead, porque, como eu falei, a gente precisa saber qual é a versão que foi adquirida. As possibilidades que a gente tem de protocolo, então, para transiente. Aqui, tudo que tiver em cinza é o que pode ser editado, que aqui, na verdade, a gente vai conseguir ver apenas no clínico. No triagem, nós não estamos vendo nada em cinza porque não tem a possibilidade de edição. Então, a gente vai ter o protocolo de transiente de 32 segundos ou de 64 segundos, que muda, então, o tempo médio. A gente vai ter as mesmas 6 frequências para qualquer um desses dois protocolos. Então, eles vão fazer com a mesma frequência, a única coisa que muda, com as mesmas frequências, desculpa, a única coisa realmente que muda é o tempo de teste.
eles vão ter a mesma relação sinal-ruído exigida para passagem em cada uma das frequências, então aqui de 4 dB, e também a frequência de passagem para passar no teste. Então, o mínimo de frequência para passar, então seriam 3 de 6. É o que vem no protocolo de fábrica. Então, aqui no clínico, a gente vai ter essas duas possibilidades, de 1,5 a 4.000 no transiente, e também aqui no transiente de 700 Hz a 4.000 Hz. Ambos vão testar 6 frequências, aqui são frequências diferentes. Aqui começa com frequência um pouco mais baixa, esse segundo clínico, e também tem alguma diferença aqui nas frequências que ele testa. A gente pode alterar isso também. Aqui, então, a média de tempo também pode alterar. A relação sinal-ruído exigida para passagem também pode ser alterada. E o número de frequências para passagem também. Lembrando, então, que o que está em cinza é o que pode ser alterado. E agora as possibilidades de protocolo de emissões de produto de distorção. Então, na triagem, a gente vai ter produto de distorção, ou DP, por causa da sigla do inglês. Então, de 2 segundos ou de 4 segundos. Ambas com 4 frequências, com as mesmas 4 frequências, 2, 3, 4 e 5. A gente vai ter aqui L1 e L2 de 65 e 55 em ambas. E a frequência, desculpa, e a média de tempo em segundos, de 2 no protocolo de 2 segundos e de 4 no protocolo de 4 segundos. E a relação sinal-ruído mínima para passagem seria então de 6 dB, e o número mínimo de frequências para passar seriam 3 de 4. E aqui a gente já vai ter mais possibilidades no clínico, como a Marina também trouxe, a gente vai ter uma possibilidade de ir até frequências mais altas. Então, na produto de distorção, a gente vai conseguir avaliar até 12.000 Hz. Então, a gente ainda vai ter a possibilidade de ter aqui o protocolo, então, de 2 a 5.000, de 1.500 a 6.000, de 1.6 mil até 8.000 Hz, de 1.000 Hz e meio até 12.000 Hz, então 1.500 Hz até 12.000 Hz. E aqui, então, a gente vai ter essa possibilidade de fazer com 4 frequências, de fazer com 6 ou com 12. Então, vai depender realmente do que a gente quer ver nesse paciente e qual raciocínio a gente chega com base no que a gente está buscando nele e quais seriam mais interessantes. Se é necessário para esse paciente que eu veja, então, frequências mais altas, eu provavelmente escolherei esses aqui que vão até 12.000 Hz, por exemplo. Então, tudo isso depende, cada um sabe o que vai precisar na sua clínica. Então, aqui L1, L2 a gente vai poder alterar, a média de tempo também, a relação sinal-ruído mínima para passagem também pode ser alterada, e o número de frequências para passar no teste também. Então aqui, como eu falei, os campos cinzentos eles são personalizáveis. A gente vai ter L1, L2 de 40 a 70 dB SPL. O tempo médio, então a gente também vai poder alterar. A relação sinal-ruído para passar também. E a frequência de passagem para cada um também. A gente pode, inclusive, colocar um protocolo onde é necessário passar em todas para a gente conseguir, para a gente considerar como se fosse emissão presente. Então, a gente vai ter possibilidades de alterar esse protocolo dessa forma quando nós estivermos falando numa versão diagnóstico. Lembrando que na versão triagem não teremos essa possibilidade. E a gente teve dúvida também de como realizar o exame no AutoRead. Então, como a Marina falou, todas aquelas dúvidas que vocês trouxeram na hora da inscrição foram incorporadas ao longo tanto da apresentação dela quanto da minha. Então, aqui a gente vai ter um passo a passo. Primeiro passo, então, vai ser ligar o AutoRead, pressionando a seta dele para baixo. Ele vai ter os 4 botões, então a gente vai pegar a seta para baixo, vai apertar ela. Depois a gente vai selecionar, então, o protocolo. Aqui, então, o protocolo vai aparecer na tela. E para mudar, a gente pressiona Change.
Então, aqui onde está escrito change, que seria mudar, trocar em inglês. Então, o botão para baixo e nos botões, pressionando o botão para baixo. Então, aqui, nos botões laterais, a gente vai selecionar o protocolo que a gente pretende realizar esse exame. E depois que nós escolhermos, a gente pressiona a tecla para cima, para voltar para a tela principal. Para iniciar o teste, nós vamos colocar a sonda na orelha do paciente e pressionar as teclas laterais de acordo com a orelha que o exame vai ser realizado. Por quê? O equipamento tem só uma sonda e ele não tem como saber se vai ser direita ou esquerda, então a gente precisa selecionar. A tecla da direita vai ser para a orelha direita, mostrando um R da letra inicial em inglês, e a mesma coisa da esquerda, mostrando um L, que significa esquerda. E aqui, então, nessa última observação aqui, nós vamos verificar, então, a colocação da sonda. Se o conduto auditivo estiver bem vedado, o exame vai ser iniciado automaticamente. Então, aqui está em verde, está dizendo aqui probe check, então verificação da sonda direita, por isso que está em vermelho aqui. E aqui está dizendo in-ear, na orelha, e está apontando para o verde. Se estivesse para cá, provavelmente estaria vazando, totalmente fora da orelha, conforme fosse acompanhando essa marcação de verde até o vermelho. Mas aqui está super bem colocado nessa foto. E como é que aparecem os resultados, que a gente também teve dúvidas da forma da interpretação? Então, caso tenha passado com aqueles critérios, a gente vai ver que ele vai estar acima do ruído. Então, aqui está aparecendo ruído e a gente vai conseguir ver a emissão presente em cada uma das frequências do protocolo selecionado. Então, aqui eu vou ver que está acima e, nesse caso aqui, está com um checkzinho que passou em todas as frequências, aqui nessa primeira imagem. Nessa segunda aqui está mostrando que passou em 3 delas. Nessa primeira imagem foram 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 frequências e passou em todas. Na segunda imagem, de 6 frequências, passou em 3. E aqui está mostrando o checkzinho de tudo que passou. E aqui ao lado mostra a relação sinal-ruído. E aqui a frequência. Isso em todas os prints aqui na tela. Ou falhou, a gente vai ver aqui então que não teve uma resposta acima do nível de ruído. Então, como a gente já falou também, é isso daqui que eu vou esperar quando eu estiver fazendo com um simulador de orelha. Então, eu vou esperar que não passe, eu vou esperar que falhe. Então, aqui eu tenho nenhuma das frequências, ou... Na verdade, essa aqui, 1500, passou, apenas ela aqui nesse print, e as demais não passaram. Aqui a gente está vendo representado pela cor azul, representando a orelha. E nas que passaram, a gente viu também na cor vermelha, que também representa a orelha, que foi a orelha direita. E aqui, então, falhou também, a gente consegue ver que não passou em nenhuma frequência. Agora a gente tem um vídeo curto aqui realizando o exame do nosso passo a passo. Primeiro nós vamos começar, então, com as emissões transientes. Aqui a gente consegue ver a vedação da sonda, diz aqui verificação da sonda direita, na orelha, aqui ele está em português, diferente dos prints que eu mostrei. Porque a gente vai ter a possibilidade de trocar o idioma também, de uma maneira bem simples no menu principal. Aqui eu vejo conforme ele está passando nas frequências testadas, conforme o protocolo escolhido. Ele passou, é super rápido. Aqui a gente estava revendo o exame. Então aqui ele já passou em 3 frequências.
que nós vamos acompanhando. Já passou em duas, conforme a gente está vendo, passou na terceira, então já passou. E agora, produto de distorção, que nós estávamos vendo a transiente primeiro. Aqui da mesma forma já passou. Aí também realizamos, então, a produto de distorção aqui no final. E para chegar na parte da impressão, então a gente, como eu falei, a gente vai ter a possibilidade de realizar a impressão wireless, sem fio, porque ele conta com uma impressora sem fio. Então a gente vai observar o vídeo de como realizar essa impressão. Então, para conectar a impressora. Para o pareamento, nós vamos utilizar somente a impressora que acompanha o equipamento. Primeiro, nós vamos ter que realizar um pareamento, depois de ligar tanto a impressora quanto o AutoRead. Então, a gente vai acionar o primeiro menu, clicando aqui embaixo, configuração, e aí pressionar novamente por um tempo para acessar o segundo menu. Então, se a gente prestar atenção, mudou lá em cima no canto esquerdo de M1 para M2, de menu 1 para menu 2. Então, a gente já ligou a impressora, já ligou o AutoRead, já pressionou ali Change ou Alterar no botão para baixo, depois pressionou de novo Setup ou Configurações ali no botão para baixo. Agora, vamos seguir vendo aqui. Então, na tela que aparece a data, a gente vai segurar o botão para baixo por alguns segundos, até que o LED que aparece Ready ali em cima, Ready, então pronto, ele vai estar verde. E aí a gente vai estar no menu WL, que é onde a gente, de wireless, né, de sem fio, e a gente vai pressionar o botão da esquerda ou da direita para procurar a impressora, que foi o que a gente fez e já apareceu aqui. Então ele já achou a impressora, já foi encontrada. A gente vai clicar ali para ele reconhecer e ele está aguardando. E rapidamente, o vídeo não foi acelerado, ele mostra emparelhado. Então a gente já conseguiu fazer o pareamento do equipamento com a impressora. E a gente vai ter os resultados na impressão também. Então a gente precisa saber o que a gente está vendo. Então, aqui na impressão, eu vou mostrar para vocês uma folhinha da impressão. Então, ela vai nos dizer tudo que tem aqui, então, no nosso equipamento. A gente vai ter, então, aqui, no número 1, a orelha testada. Vou ir acompanhando aqui com laser. A orelha testada, que no caso foi a orelha esquerda. A data e horário do exame, aqui ao lado.
a versão do software, consta aqui, o tempo de teste que levou para ser realizado esse exame, qual foi o teste selecionado, que aqui no caso foi transiente, qual foi a faixa de frequência, então aqui, todo esse F aqui, a gente viu que essa transiente foi realizada de 1.500 a 4.000. Qual foi a intensidade, está representado aqui. Aqui está, então, o nível de emissão em dBSPL, aqui nessa coluna. Logo em seguida, o nível de ruído que estava presente nessa emissão e a relação sinal-ruído, aqui nessa faixa. Seguido aqui, na próxima coluna, a gente vai ter o P de passou nesse critério relação sinal-ruído, ou o que não tem o P que não passou. Já aqui embaixo a gente vai ver o ruído, em dBSPL também, e aqui o nível de emissão, também em dBSPL. Então aqui a gente tem uma orelha esquerda que passou, e tem o resumo aqui embaixo. Esquerda passou. E a produto de distorção, a gente vai ter então essa notinha impressa. Então a gente vai ter também qual foi a orelha testada, a data e horário do exame, a versão do software, o tempo de teste, qual foi o teste selecionado, que aqui no caso foi produto de distorção, está aparecendo um DP ali, de Distortion Product. Então a gente vai ter aqui a sigla sempre. Qual foi a faixa de frequência? Aqui então foi de 2 a 4.000. Qual foi a intensidade de L1 e L2? Qual foi o nível de emissão em dBSPL? O nível de ruído, a relação sinal-ruído também. O P de passou, aqui no caso passou nas 3 frequências que foram testadas. E aqui por último a gente consegue ver então o ruído em dBSPL e o nível de emissão também aqui, na mesma medida. E a mesma coisa, mostra aqui pra gente o resumo. Orelha esquerda passou. E o último assunto que a gente vai falar, já peço que vocês deixem suas perguntas caso ainda tenham, como é que a gente transfere os exames do equipamento AutoRead para o nosso computador. Então, como é que a gente pode fazer isso? Precisa ter algum software extra? Já vem com o equipamento? Então, a gente vai precisar sim instalar um software, que é o AutoRead Module. Então, ele acompanha já o equipamento, ele é totalmente independente, então a gente não vai precisar usar uma base de dados, seja o NOAA, ou seja o AutoAccess, que é a base integrada da Interacoustics para todos os equipamentos. Nesse equipamento não tem necessidade, ele é independente. E nesse AutoRead Module, então a gente vai ter, além do cadastro do paciente, a gente vai ter a possibilidade de transferir de todos os exames, transferir todos os exames para ele e também ver uma análise gráfica e numérica dos resultados que a gente obteve realizando de maneira manual esses exames. E a gente também vai poder colocar comentários, adicionar o nosso laudo, se passou, se falhou, e também colocar quem foi o examinador. E além disso, a gente vai poder ter um protocolo de impressão. Então, a gente vai poder realizar uma impressão diferente dessa da impressora sem fio, que é uma impressão mais simples. Então, a gente vai poder ter uma impressão com o logo da clínica, com informações da clínica, informações do paciente, bem mais completo e que muitas pessoas preferem dar essa, então, para o paciente. Claro que muitas vezes, se for a triagem, vão colocar apenas na caderneta, aí realmente depende de como é o serviço que você trabalha e se nesse local que você está inserido faz sentido aí na sua necessidade.
Então, a gente vai ter sim essa possibilidade, eu vou mostrar a seguir como é que a gente faz isso. E a gente também, para pesquisa e para o armazenamento de dados, a gente vai ter a ferramenta Research, que vai ficar logo ali em cima. Então, a gente vai ter uma planilha gerada com todos os dados dos pacientes que foram cadastrados. Aqui nesse vídeo, nós vamos, então, explorar o software do equipamento AutoRead, ver algumas coisas nele. Então, eu vou retornar aqui. Essa daqui é a carinha do software. Aqui a gente tem, então, os pacientes. Cliquei em novo paciente. Estou cadastrando o paciente, colocando o primeiro nome. Aqui está em inglês. Colocando o nome, colocando um ID do paciente, que a gente pode colocar CPF da mãe, se for um bebê, ou CPF da própria pessoa, RG, número de prontuário, o sexo, e a gente pode aqui só salvar e adicionar outro. A gente não precisa fechar, a gente pode adicionar vários pacientes e depois ir atribuindo o exame a cada um deles. Aqui então cadastrei alguns pacientes, conectei o meu AutoRead e começou a transferência de pacientes. Aí dei o OK, ele está transferindo. Agora eu coloquei para atribuir para os pacientes. Então, aqueles pacientes que eu cadastrei, eu vou atribuir os exames que eu fiz. Fui atribuindo aos pacientes. Super simples, eu faço isso puxando com o mouse. Aqui eu posso colocar alguma nota ou relatório. Aqui eu cliquei em uma para visualizar. Eu vou ver aqui a relação sinal-ruído ou os gráficos aqui de valores. Aí eu consigo ver qual é o protocolo que eu realizei. Aqui eu tenho uma faixa de relação sinal-ruído para aprovação, que está marcada aqui com uma faixa mais grossa. Eu tenho aqui, ó, F2, L1, L2, o valor de DP, a relação sinal-ruído, o resultado, se passou ou falhou, todas passou aqui porque consta um P. E aqui então vou mostrando diferentes exames. Posso visualizar, como eu já falei, tanto a relação sinal-ruído quanto o valor do gráfico. Aqui eu vou ver então a data do teste, o resultado, o protocolo utilizado, o examinador que eu posso atribuir, as notas, o número de série do equipamento, a sonda que foi utilizada. Aqui, como eu não tenho nenhum examinador cadastrado, por isso que não apareceu nenhum na listinha, mas aí o ideal é cadastrar todo mundo que trabalha com esse equipamento nesse serviço. Aqui, então, a gente clicou Report Header and Logo. Então, aqui a cabeçalho do relatório e a logo da clínica. Então, aqui a gente vai ter essa possibilidade de colocar outro nome, colocar a imagem que a gente quiser. E aí, quando a gente for imprimir, eu vou ter algo assim. Aqui tem com as informações que eu coloquei, aqui do grupo Daemont, que a Interacoustics faz parte.
Então, aqui a gente colocou um endereço, telefone, aqui saiu com o nome do paciente, ID do paciente, data de nascimento, sexo, não saiu essa outra informação porque a gente não preencheu no cadastro, relatório de teste de produto de extorsão, ouvido esquerdo, a data de teste, qual foi o instrumento, então o equipamento utilizado, aqui o autoread e aqui a sonda. Também mostra aquela linha mais marcada com a relação sinal-ruído mínima para aprovação, e aqui a gente tem aquelas informações de DP que eu mostrei exatamente as mesmas que sairiam se a gente tivesse impresso na impressora térmica. E aqui também. Então, mesmo que a gente visualizaria lá pequeno na nossa impressão, a gente visualiza aqui, porém com uma impressão mais duradoura, com logo, com a possibilidade de salvar em PDF aqui em cima, export to PDF, e aí nas configurações eu vou selecionar o caminho de onde esse PDF tá sendo salvo, e aí com isso eu vou poder ir armazenando num banco de dados esses meus pacientes, caso eu não faça a entrega para todo mundo, enfim. Como eu falei, depende muito da dinâmica do serviço e como isso funciona. Aqui então a gente vai ter aquela possibilidade que eu falei de criar a tabela, que eu estou mostrando aqui com o mouse aqui em cima do lado direito superior. Aqui eu estou selecionando os pacientes e eu vou criar então a minha tabela. Então é super legal para a gente fazer um relatório semanal, mensal, anual, enfim. Ou então se eu vou utilizar esses dados para alguma pesquisa, eu posso ter tudo aqui. E aí eu posso salvar como um Excel. E aqui eu vou ter as possibilidades. E aqui eu vou ter as estatísticas de quem passou, de quem reprovou. E aí eu vou poder também manter o controle de qualidade dessa, se for um serviço de triagem, por exemplo, que a gente sabe que tem os valores recomendados, que são coisas que vocês encontram naquela aula de boas práticas também um pouco mais aprofundado do que a Marina mostrou, principalmente quando a gente pensa na triagem auditiva neonatal. Então, por hoje, seria isso do equipamento AutoRead. Então, como a Marina também já trouxe, é um equipamento que está aí numa nova geração, que atende a tudo que as sociedades científicas preconizam. Então, é um ótimo equipamento que está no mercado e que a gente precisa conhecer bem ele, porque também, mesmo se tivermos o melhor equipamento, a gente precisa entender ele, ler o manual, entender as boas práticas, saber se a versão que nós temos atende ao que o paciente precisa naquele momento. Então, é muito importante a gente conhecer o que a gente tem. E se tiver alguém que ainda não tem o equipamento e tem alguma dúvida e quer tirar com a gente está à disposição. Ou quem já tem o equipamento e já tem alguma dúvida mais prática do que vê no dia a dia, também já estamos à disposição, tanto aqui no Question and Answer, que a gente vai responder possíveis perguntas que tenham surgido, que eu ainda não olhei, ou também nos canais de comunicação que a gente colocou de e-mail e tanto o meu quanto da Marina. Obrigado. Obrigada, Ângelo. Foi ótimo. Acho que deu para todo mundo aí ter uma visão muito boa de como utilizar e aproveitar melhor o AutoRead. E aí, agora a gente vai então para as dúvidas. Eu vou abrir o Question and Answer. Pessoal, quem tiver dúvida pode ir mandando. Josiane quer saber quais as frequências pesquisadas para as emissões e estudos de diagnóstico. Então, Josiane, aqui vai depender muito do que você quer utilizar, né, no diagnóstico. Vai ser um cross-check pensando em bebês e crianças pequenas, né, um diagnóstico geral ou não, você vai monitorar algo. Então, de acordo com a BSA, para uma triagem, triagem não, né, diagnóstico que você está perguntando, perdão. Para um diagnóstico geral, de 500 a 8.000 Hz já ajuda bastante. Para o monitoramento de ototoxicidade, exposição a ruído, por exemplo,
de 2 a 10 mil kHz. É bacana, quanto mais frequência alta você tiver, melhor, porque é o que vai acabar de fato aí alterando o primeiro. Para Menier, bacana de 500 a 2.000 Hz. Então depende de fato muito o que você quer usar em relação ao diagnóstico, o que você quer analisar e o que você está buscando, tá? Hum... Débora, onde consigo configurar o idioma? Eu não lembro se é menu 1 ou menu 2, o Ângelo pode responder, que ele É vai ter no, fresco isso. é no menu 1 mesmo. Então, logo que a gente abre, a gente vai ter essa possibilidade de selecionar o idioma. Vão ter diversos ali, como eu mostrei, a maioria dos prints que eu trouxe estavam em inglês, mas a gente pode sim ter ele em português. E é a primeira coisa que aparece ali depois da data e do horário. Já a próxima coisa é o idioma. Então, é no M1. Então a gente vai passando para o lado ali depois de clicar em Change. Então a gente vai passando ali pro M1 até chegar no idioma desejado. Joia. A Silvana perguntou: aumenta a confiabilidade se eu realizar os dois testes, DP e TE, para o teste da orelhinha? Eu acho que aqui a questão da confiabilidade para o teste da orelhinha não é se você vai fazer DP e TE. O ideal, se a gente for pensar numa triagem neonatal, né, o protocolo ideal, o protocolo dos sonhos, é emissões, passa-falha e a questão do pH automático, né? Por quê? Porque as emissões, ela vai analisar a questão coclear, né? Vai ser um passa-falha, lógico, não um diagnóstico da função coclear. E se tiver alterado, eu posso ou tá normal, pode estar normal e passar, mas o meu bebê tem uma alteração retrococlear e aí ele não vai passar. Então, de fato, o protocolo ideal, que tem uma precisão maior, que vai trazer, pensando em triagem, falar em sensibilidade e especificidade maior, para a gente não mandar um paciente que não era necessário para o diagnóstico, e para a gente não perder nenhum paciente que era necessário para diagnóstico, seria, de fato, emissões seguida de pH automático. Aqui, em relação a TE e DP, eu acredito que você fazendo uma boa triagem, seja ela com TE ou com DP, você já vai pegar um passa-falha ou não daquela função coclear. Até porque a gente não vai ter uma resposta diagnóstica, e sim mais uma questão da triagem mesmo, do passa-falha. A versão screener, então, é a versão para triagem. Sim, é que o nome está em inglês, mas é a screener ou a screener plus também é triagem, tá? Quando a diagnóstica ela é a clínica. Mais alguém, pessoal? Pelo que eu vi, também não tem mais nada no chat. Não, né? Bom, se ninguém mais tem perguntas, então a gente vai encerrar. Eu agradeço a todo mundo que ficou com a gente até agora. Em relação ao certificado, que sempre nos perguntam, vai ser emitido e enviado por e-mail para quem ficou até o final, então não tem lista de presença. É o certificado que é feito tanto com o nome que vocês se cadastraram, quanto com o nome que vocês entraram. Isso também não é possível mudar. Sempre perguntam isso para a gente também. Link para assistir a aula de novo não vai ser disponibilizado, tá? Quem assistiu ao vivo assistiu, mas vai ser editado depois e provavelmente vai para o YouTube, então fiquem de olho aí nas mídias sociais da Interacústicos Brasil, que quando tiver no YouTube da Interacústicos Brasil vai ser avisado, tá bom? Então eu agradeço todos vocês que ficaram com a gente até agora. Muito obrigado. Fiquem de olho que a gente vai ter aí as boas práticas também em imitanciometria. E é isso, pessoal. Eu passo então agora para o Ângelo para ele encerrar a noite para gente. É isso aí, gente. Passo das
palavras da Marina as minhas, agradecer pela presença de todo mundo, dizer que nós estamos à disposição para qualquer dúvida tanto sobre o AutoRead quanto sobre os outros equipamentos. Se alguém quiser conhecer melhor, a gente tem inúmeros vídeos no nosso canal do YouTube. Sempre legal ver, tem webinars que já foram feitas, já estão lá, tem bastante coisa bem completa mesmo. Quando sobra algum tempo de, enfim, no meio dos atendimentos, é um canal legal que a gente pode ver, tem profissionais excelentes e diversos falando sobre isso. E é isso, como a Marina falou, fiquem de olho nas mídias sociais, que semana que vem nós temos uma nova webinar, que ainda não saíram as inscrições, mas que assim que for disponibilizada, nós contamos com vocês lá também, sobre timpanometria. Uma ótima noite para vocês e uma ótima semana.